participação em uma Paralimpíada ou num evento de alto rendimento, o esporte de alto rendimento, ele tem que ser entendido como uma consequência. Na realidade, o que a gente procura no primeiro momento é propiciar a participação no esporte. E aí, assim como as outras pessoas, nós temos talentos nos atletas com deficiência, né? Nós temos grandes talentos, como temos aí grandes atletas campeões mundiais da natação, no atletismo e em outras modalidades de uma forma geral. Mas o treinamento, a motivação é a mesma que qualquer atleta tem. Você não tem ideia do que é um atleta, do que é nós estarmos numa Paralimpíada ou num campeonato mundial, ouvir o hino nacional brasileiro e a bandeira do Brasil subir no local mais alto. Isso nos enche de orgulho, nos enche de vaidade, e aos atletas com deficiência paralímpicos muito mais ainda, porque eles passaram por dificuldades e obstáculos às vezes maiores do que os atletas convencionais, porque além do obstáculo natural, das dificuldades naturais do treinamento do dia a dia, ele tem que superar outras dificuldades. Por exemplo, a barreira com a sua família, né, que não acredita na sua potencialidade. Quando você diz para os pais que o seu filho cego vai jogar futebol, ele não acredita. Então ele tem que ultrapassar essas barreiras, né, com a própria família. Ele tem as barreiras arquitetônicas que normalmente são colocadas. Ele tem as barreiras do transporte coletivo, que na maioria das vezes não são adaptados. Ele tem as barreiras naturais de que, além do treinamento, ele precisa da mesma forma que os atletas olímpicos, de uma suplementação alimentar. Mas a motivação, ela é muito grande. E isso, na realidade, não se torna um empecilho, mas se torna um elemento motivador. Então, quando ele sobe no pódio, ou quando ele simplesmente tem a oportunidade de representar o seu país num evento de alto rendimento, um evento internacional, isso já é uma grande vitória. Logicamente que hoje no esporte de alto rendimento, eles não querem só participar, eles querem mostrar que o esporte para as pessoas com deficiência, além da performance que eles demonstram, que eles mostram para si, porque a questão da potencialidade não é somente mostrar para os outros, mas mostrar para ele, que ele não é meio homem por estar numa cadeira de rodas, porque ele estando na cadeira de rodas, mas ele pode fazer muitas e muitas outras coisas, e o esporte mostra isso. E se ele pode praticar o esporte, ele pode trabalhar, ele pode se divertir, ele pode ter os seus direitos de cidadão satisfeitos. Então isso é muito importante nesse aspecto. E logicamente ele mexe com a própria cidadania. Nos últimos Jogos Pan-Americanos, em que eu tive a oportunidade de chefiar a delegação do Brasil no Rio de Janeiro, nós tivemos uma experiência interessante. Levamos a equipe do Brasil para se concentrar em Resende, nas Agulhas Negras. Coisa muito diferente, porque na realidade o Exército, as Forças Armadas, as Agulhas Negras, que é a elite do Exército brasileiro, né, ela tem aquela noção da saúde física, do corpo perfeito, e de repente recebe uma delegação de mais de 200 pessoas na sua caserna. Mas o mais importante disso não foi somente para o Exército, para as Forças Armadas, mas foi para os próprios atletas, que ali eles também descobriram o seu sentimento de cidadania, de cidadão brasileiro, de patriotismo, né? Então isso teve uma interferência significativa durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E ali pôde-se ver que realmente, mais do que atletas, né, são cidadãos brasileiros e que têm orgulho de representar o seu país. Então, quando eu digo que eu tive a oportunidade de chefiar a delegação do meu país em 3 Paralimpíadas, Sydney, Atenas, Pequim, chefiar a delegação em todos os Jogos Pan-Americanos, em vários mundiais,
Eu acho que isso é o máximo que a gente pode ter como orgulho, né, de poder estar representando e chefiando a delegação do seu país. Então essa é uma grande motivação. E essa motivação é que nos leva a cada vez mais estar preparando novos profissionais para atuar no esporte. Em Pequim nós tivemos a 4ª maior delegação do mundo. Perdemos para a China, que normalmente já é grande, mas estava no seu país. Perdemos para os Estados Unidos e para a Grã-Bretanha. Então a outra delegação maior era do Brasil. Acho assim, Uberlândia, a gente fala que ela tem dois tipos de referência. Uma referência social, pela luta das associações que tiveram aqui, tanto a parte física quanto a visual e auditiva, são entidades que lutam bastante. E hoje a gente tem uma referência esportiva, porque vem com a gama de profissionais. O professor Alberto acabou puxando isso pra gente e plantou essa semente. Nós acabamos que resolvemos colher um pouco dessa semente e reproduzir ela. Hoje nós temos vários profissionais em Uberlândia, profissionais altamente qualificados, pessoas que estudaram, desenvolveram as modalidades específicas que a gente está atuando. No meu caso, o halterofilismo, mas nós temos professores no atletismo, na natação, classificadores funcionais. E assim, então isso fez com que a gente criasse um leque de profissionais na cidade que desenvolvesse muito as atividades que a gente realizava. A grande dificuldade, na realidade, tanto no início quanto ainda hoje, apesar de hoje a própria mídia, a divulgação já ter ajudado bastante, é a falta de informação. Então, quando nós trazíamos pessoas com deficiência para dentro da universidade, para dentro de uma faculdade de educação física, que tinha como paradigma mens sana in corpore sano, nós teríamos que modificar o paradigma da educação física de uma forma geral. Né, pensando as pessoas como seres humanos, não importando se eram deficientes ou não, mas que tinham direito à qualidade de vida. E que o esporte, a atividade física, era uma das melhores ferramentas e instrumentos para promover a inclusão, a integração social, a integração consigo mesmo, propiciar essas pessoas que ficavam trancadas em casa, que tinha uma outra perspectiva. Então a maior dificuldade, na realidade, sempre foi a falta de informação. E, logicamente, também a falta de informação levou como consequência o medo das pessoas em trabalharem com os deficientes, porque ninguém quer trabalhar com aquilo que não conhece. Então, quando a gente propunha o trabalho com as pessoas com deficiência, mas eu nunca trabalhei, eu não sei como trabalhar, como se a pessoa com deficiência tivesse outras necessidades que não o ser humano, né, de uma forma geral. Então ele tem as mesmas necessidades, ele quer alegria, ele quer prazer, ele quer a capacidade de testar as suas possibilidades, ele quer enxergar as suas limitações, e é isso que nós estamos passando, na realidade, quebrando um pouco o mito de que é completamente diferente. Os princípios, o conteúdo ministrado nas aulas de educação física, no esporte, é o mesmo. O basquete em cadeira de rodas é o mesmo basquete convencional, jogado numa outra perspectiva com adaptações de alguns elementos da regra. A natação, o atletismo, todas as modalidades têm as suas adaptações, mas o princípio e o conteúdo é o mesmo. E é isso que nós estamos levando e que as pessoas, quando começam a trabalhar, verificam, olha, a coisa não é tão feia quanto parece, não é tão difícil quanto parece. É lógico que nós precisamos de alguns conhecimentos prévios, por exemplo, entender as deficiências, conhecer o que é uma paralisia cerebral, o que é um traumatismo raquimedular, o que é um traumatismo crânioencefálico, o que é uma deficiência visual, o que é uma deficiência intelectual. Por quê? Conhecendo a deficiência, nós conhecemos as suas causas, as consequências, as suas implicações, os cuidados que nós devemos ter. Mas para nós, o grande desafio no trabalho com a pessoa com deficiência, e é esse o nosso também desafio de uma forma geral, não é simplesmente conhecer e reconhecer limitações. O nosso grande desafio é conhecer e desenvolver potencialidades.